Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação, um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com os subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios teológicos. Uma maneira de ajudar os professores e as professoras do nosso Brasil, professores da escola dominical e, nesse caso, especialmente aos professores da escola dominical das lições bíblicas dos nossos jovens. Que Deus possa abençoar a nossa juventude, aos nossos professores e a todos que a cada domingo se reúnem para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dê um like, dê um joinha, faz um comentário, para que possamos cada dia melhorar mais mediante as suas sugestões. E você que já é inscrito, te agradeço pela sua participação. Nós dispomos de playlists que são pastas com os vídeos gravados das lições dos trimestres antecessores. Vocês podem acessar essas playlists, essas pastas e verificar cada vídeo, assistir, recomendar, compartilhar. Deus em Cristo te abençoe a sua vida. Na lição de número 4, datada do dia 28 de outubro, nós temos um tema imprescindível, o batismo com o Espírito Santo. E o nosso texto do dia é: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A síntese: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência dada por Deus para o revestimento de poder. No primeiro tópico da lição do jovem, nós temos definindo o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder, que o cristão é revestido e passa a falar noutras línguas. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, que agora nós temos a nossa declaração de fé, é um livro que você pode acessar esse livro e ver todas as declarações da fé pentecostal, em especial a fé assembleiana. Então, definindo o batismo com o Espírito Santo, ele é uma experiência que vem acompanhada com a regeneração, com a conversão. Depois desses fatores, o Espírito Santo faz o revestimento e a pessoa pode falar noutras línguas jamais faladas ou até mesmo algumas línguas faladas. E percebemos também que na lição ela diz assim, que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência sim para os dias atuais, para os nossos dias. O próprio texto de ouro, o texto áureo que nós estivemos lendo, ele diz que a promessa, que promessa? Quando Pedro ele se levanta para dizer o que estava acontecendo naquele dia de Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, a festa das primícias, a festa do Pentecoste, foi quando eles foram revestidos de poder e falaram em outras línguas, que ele disse que aquilo era uma promessa que estava sendo cumprida naquele momento pela promessa de Joel 2,28, que Deus prometeu para Joel que derramaria do Espírito sobre toda a carne. E Pedro diz isso, isto é uma promessa. E ele vai mais além, dizendo que esta promessa de Joel, a promessa do derramar do Espírito, do revestimento, de falar em línguas, ela diz respeito a vós, diz respeito aos vossos filhos, diz respeito aos que estão longe, e diz respeito a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. E Deus nos chamou, então nós acreditamos que esta promessa é para os nossos dias com certeza. A lição diz assim que o batismo com o Espírito Santo não é uma designação de espiritualidade. Nós vemos muitas pessoas medindo a espiritualidade de alguém pela profecia que ele disse e cumpriu. Alguém profetizou, a profecia aconteceu, aí as pessoas dizem, realmente este é um homem de Deus, é algo espiritual, é um homem que é espiritual. As pessoas medem a espiritualidade de alguém pelos dons, porque a pessoa tem os dons espirituais, os dons de curar, e então as pessoas dizem assim, olha, esse é um homem de Deus, é alguém muito espiritual, tem uma certa intimidade com Deus. Mas os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, não é sinônimo nem termômetro de medição de espiritualidade de nenhum cristão. Não é porque os pentecostais falam em línguas que pode dizer que são mais espirituais do que os tradicionais, do que os cessacionistas. Não, senhores, o batismo com o Espírito Santo ele tem uma finalidade específica, revertido de poder para a evangelização. Porque Cristo disse, olha, ficai lá até, tinha uma até que do alto seja revertido de poder. Depois deste até,
eles deveriam ir para Samaria, Jerusalém, para os confins da terra pregar o evangelho, porque agora eles tinham uma certeza, uma convicção, um revestimento, uma força sobrenatural do Espírito de Deus. Então esta era a finalidade, não para medir a espiritualidade de ninguém. O segundo tópico, o escritor pergunta ou diz o que não é o batismo com o Espírito Santo. Aí ele diz que não é a conversão. E, de fato, o batismo não é a conversão. Porque a conversão é o arrependimento. Você está indo para um caminho e muda de caminho. Você está indo numa direção, muda, você convergiu, muda essa direção. Conversão é você se arrepender. Conversão é voltar-se para o princípio. Quando o pecador ele se converte, quer dizer, ele se arrepende, ele toma conhecimento do caminho que ele está levando, uma vida devassa, uma vida de pecado, e ele sabe da necessidade de voltar-se para o seu Criador através do Espírito Santo que opera na vida dele, a fé, o arrependimento e o entendimento, e ele tem os seus olhos abertos, então ele tem uma decisão, ele se converte. Então a conversão não é o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas têm dito que o batismo com o Espírito Santo é o selo. Receber o batismo com o Espírito Santo é o selo. Não, a posse do Espírito Santo na nossa vida já é o selo. Os discípulos, quando encontraram Jesus, que Jesus já tinha cumprido a sua missão e agora ele precisava ir, mas então haveria necessidade de ficar alguém com o discípulo, um outro consolador. E Jesus Cristo falou, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então aqui nós temos a presença do Espírito Santo. Ele começa a habitar na vida das pessoas. Jesus soprou sobre eles o Espírito de Deus. E nesse sopro do Espírito, todos foram cheios do Espírito. Então os discípulos já tinham o Espírito de Deus quando foi recomendado a ficar no Pentecoste. Então nós observamos um detalhe aqui, que não é a presença do Espírito, o batismo, como alguns dizem. No ato da conversão, o Espírito Santo mora no coração e esse é o batismo. Os discípulos já eram convertidos, já tinham se decidido por Cristo. Depois o Espírito de Deus foi soprado por Jesus sobre eles, já estavam cheios do Espírito. Mas então estavam em Jerusalém precisando do revestimento do Espírito. Então tem diferença entre o Espírito morar na vida do cristão e ele ser revestido de poder. Tem uma grande diferença, até porque essas pessoas, os quase 120 que estavam em Jerusalém, já tinham o Espírito de Deus, só precisavam do revestir do Espírito, do revestimento do poder. Então essa é a diferença que fazemos entre aqueles que aceitam e têm o Espírito, entre aquele que se converte e o Espírito mora neles, e entre aqueles que são cheios e falam em línguas. E ainda a lição diz assim que o fruto do Espírito ele não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo não é fruto, até porque o fruto todo cristão deve produzir. O que é fruto do Espírito? É aquilo que é moldado pelo Espírito, seja a nossa atitude, o nosso caráter, a nossa personalidade, os nossos atos, tudo são moldados agora pelo Espírito de Deus. Aquilo que fazemos, o comportamento, o temperamento, o amor, a fé, a bondade, a misericórdia, tudo isso que desenvolvemos, ele é desenvolvido pelo Espírito, é conhecido como fruto do Espírito. E isso todo cristão precisa ter. Assim também como o batismo, todos devem buscar o batismo. Mas há uma diferença entre o falar em língua, ser revestido, e o cristão ter o fruto do Espírito. Até porque tem aquelas pessoas que são cheias do Espírito, falam em língua, têm os dons espirituais na sua vida, todavia precisam mudança de caráter, mudança de atitude, precisa dessa transformação através do desenvolver do fruto do Espírito na sua vida. Tem muitas pessoas que têm os dons, como a igreja de Corinto. De que maneira eu vos louvo? Eu não vos louvo. Vocês têm todos os dons, mas não vos louvo. Quer dizer, não vos elogio. Por quê? Ele vai dizendo que falta o caráter, falta o amor, existe discórdia, existe os cristãos que levam os seus companheiros aos tribunais de homens, e Paulo está reclamando aqui de uma falta de caráter, de um comprometimento com a verdade do Espírito, que é o fruto do Espírito que precisa ser desenvolvido na vida das pessoas. No terceiro tópico eu tenho uma pergunta: falam em língua todos? Se referindo à palavra de Paulo, quando as pessoas diziam que nem todos falam em língua, que o falar em língua não é para todos, ficou relegado para aquelas pessoas. Os cessacionistas são aqueles que acreditam que cessou a manifestação dos dons, que cessou a operação do fruto,
que cessou a operação do Espírito através dos milagres, através de falar em línguas. Esses são os cessacionistas. Então eles interpretam esse texto quando Paulo diz assim, falam todas a mesma língua, que esta língua é o batismo com o Espírito Santo que cessou, por isso que nem todos falam, e Paulo está dizendo exatamente isso. Na verdade, o texto não está tratando do batismo com o Espírito Santo. O texto de Paulo está falando dos dons espirituais. E Paulo está dizendo que cada um tem dons, nem todos têm os mesmos dons. Então Paulo está dizendo exatamente isso. Falam todos a mesma língua? Não, nem todos falam, porque cada um tem seu dom específico. Paulo faz uma diferença entre os dons espirituais e o falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo. Então, em relação aos dons espirituais, nós não temos todos os dons. Podemos ter alguns com um dom, outro com 2 dons, outros com 3, mas nem todos têm os mesmos dons. A igreja em si, sim, ela é possível que tenha todos os dons, como era a igreja de Corinto, e Paulo fala essa verdade na sua carta aos Coríntios, que eles tinham todos os dons, mas todavia precisavam melhorar no fruto. Nós vemos o batismo do Espírito Santo no cenáculo. Estavam todos reunidos, quase 120 pessoas, e todos foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas. Em Atos 10, nós vemos a situação de Cornélio. Na casa de Cornélio, ele já conhecia o Evangelho, já tinham aceitado a verdade de Cristo, já tinham o Espírito de Deus na sua vida, mas foram revestidos, e Pedro testemunha isso, dizendo, olha, eles também foram cheios. Resta-nos simplesmente glorificar a Deus pela vida deles, que o Espírito caiu sobre eles. Em Éfeso, Paulo ele contempla um grupo de cristãos que já são convertidos, já têm o Espírito Santo, já ouviu falar da verdade do Evangelho, já são convencidas pelo Espírito da verdade do Evangelho, todavia não falavam em línguas. E Paulo ora com imposição de mãos sobre eles, e o Espírito de Deus caiu sobre ele. Então nós vemos aqui por diversas passagens a verdade da evidência do falar em línguas e do batismo com o Espírito Santo. Portanto, professor e professora, vamos ficar com a verdade de Pedro, que diz que esta promessa, a promessa de Joel do Antigo Testamento, se ela estava cumprindo com Pedro, e Pedro ele tem a percepção de falar pelo Espírito, que ela diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quanto Deus o nosso Senhor chamar, acreditamos que fomos chamados, e quem quiser vir para essa chamada e acreditar e quiser receber o batismo com o Espírito Santo, é possível, porque o Espírito de Deus está disponível ainda na atualidade, não cessou. No pentecostalismo, eles veem isso como uma evidência e não interpretam a verdade de Lucas e de Atos simplesmente como a intelectualidade, porque muitos querem interpretar pelos métodos, seja o gramatical e etc., mas a verdade pentecostal, ela vai muito além, não fica na razão humana, no raciocínio humano, na sabedoria humana, mas parte para a transcendência do Espírito. A explicação do Espírito e a certeza do Espírito. Só aqueles que experimentaram a experiência pentecostal, a evidência das línguas, falaram em língua, foram renovados, sabem do bom que é ser cheio do Espírito Santo, da necessidade que temos de ser cheio do Espírito Santo, e a partir daí a certeza que precisamos, por ser cheio do Espírito de Deus, levar o Evangelho avante com a força e o poder do Espírito de Deus. Deus em Cristo vos abençoe, meu professor e minha professora, que a sua aula seja maravilhosa.